aquilo que talvez está trazendo uma consternação para este homem, para esta mulher, em nome do Senhor Jesus, atitudes de autoridades em nossa nação, com o intuito de conter essa pandemia, que o Senhor dê graça, paz aos políticos, como também, ó Deus, aos cientistas, aos médicos, em nome do Senhor Jesus, num país onde muitas vezes tem imperado os interesses próprios, principalmente na área da política, mas que o Senhor entre com a graça, com a compaixão. Nós temos colocado o Brasil nas tuas mãos, nós temos colocado essa nação em tuas mãos, pedindo para que o Senhor sare, para que o Senhor opere, para que o Senhor transforme, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fale conosco nesta hora, através da vida da Esther, através da vida do povo de Israel, quando ali Amã trama contra eles. Sabemos que no mundo espiritual Satanás tem tramado contra nós, contra a nossa fé, contra o nosso físico, contra a nossa alma, contra a nossa vida espiritual. Então venha tratar conosco nesta manhã, através desta história. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória. Amém, amados. Queridos, glorificado seja o teu nome. Para quem talvez vai estar vendo a primeira vez, eu sou o pastor Humberto, sou pastor da Quadrangular. Aqui, né, tem até aqui, ó, pastor Humberto, aqui está ao contrário, né? Pastor Humberto, os símbolos da Igreja Quadrangular. Sou pastor aqui em Curitiba, na Quadrangular 37. Então, bom dia mesmo. E vamos então na meditação do capítulo de Esther, capítulo 4, fala, queridos, quando o povo ficou consternado, viu? Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco de cinza, saiu pelo meio da cidade, clamou com grande e amargo clamor. O que está acontecendo aqui? É que o Amã, querido, no capítulo 3, ele trama matar o povo judeu, o povo de Israel, em um só dia. Tudo isso porque o Amã, ele tinha um ódio contra o povo de Israel, porque há 500 anos atrás o povo de Israel, o rei, né, eles haviam morto os seus familiares há 500 anos atrás. Então até hoje vinha. É como muitas pessoas vêm alimentando raiva, ódio, rancor, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Então aqui nós vemos que ele chegou, quando Mardoqueu soube da notícia, ele rasgou as vestes. Isso era um sinal de protesto, de humildade. Rasgou as suas vestes e se vestiu de saco e de cinza. Essa, queridos, era a forma dos judeus expressarem pesar e aflição. Você vê, quando o Jó soube da notícia que ele tinha perdido tudo, seus bens, seus filhos, o que ele fez? Rasgou a roupa, se cobriu de saco e cobriu de cinza. Então isso, querido, era uma atitude que eles expressavam pesar, aflição, principalmente ao ficarem sabendo da morte de algum parente próximo, tá? Então, ao agir assim, o Mardoqueu, ele demonstrava, queridos, a dor dele. Ele estava mostrando que aquela questão estava doendo, estava machucando, e uma lamentação pelo decreto do rei. Porém, queridos, a fé dele, a fé de Mardoqueu, ela o impulsionou a ir além do pranto. Por isso, solicitou a ajuda de Esther. Então, queridos, há coisas que dói, machuca, só que a nossa fé tem que ir além. Né? Esse momento que nós estamos vivendo, quem sabe aí você perdeu parentes próximos a você, quem sabe tem ocorrido coisas que têm machucado você, tem doído você, está dolorido, só que a fé sua tem que entrar em ação, ela tem que ir além. E foi o que o Mardoqueu fez. Ao invés dele ficar só lamentando, chorando, ele foi além. Pera lá, eu vou pedir ajuda a Esther. Então a rainha, ela providenciou vestes novas para o primo dela, mas ele se recusou a receber. Dessa forma, Mardoqueu a forçou a averiguar de perto a gravidade, ou seja, ele pediu: Esther,
Já que você está aí, quem sabe Deus colocou você e não foi com esse propósito. Entenda isso, queridos. Tem situações que Deus permite porque Ele tem um propósito para a sua vida. Às vezes você trabalha num lugar que Deus tem um propósito de você estar trabalhando ali. Às vezes você sai até do emprego, às vezes acontecem coisas que você sai, recebe as contas, e às vezes, por incrível que pareça, Deus tem um propósito naquilo ali. Às vezes acontece conosco coisa que nós entendemos, que é difícil acreditar que Deus está naquele negócio, que Deus tem um propósito naquilo ali. Então sai aquela notícia, olha, a mãe quer matar vocês em um só dia, mas ele doeu, ele se rasgou, se cobriu com cinza, se humilhou, mas ele disse, Deus tem um propósito nisso. Amanhã, dia 29 de março, é dia da gente jejuar pelo Brasil. Vamos jejuar, nem que seja meio-dia, nem que seja a metade do dia, nem que seja parcial, mas vamos clamar, vamos arrepender, vamos pedir que Deus sare essa nação. Seria o caso, vamos descobrir com um saco, né? Vamos rasgar. Hoje nós não fazemos isso, mas ali eles rasgavam literalmente a roupa. E se rasgarem hoje, quer dizer, nós temos que rasgar o nosso coração. Esse é o significado para nós hoje, cristãos. Eu não vou rasgar minha roupa, mas eu vou rasgar o meu coração. Certo, querido? Depois nós vemos no versículo 13, fala assim, então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther, não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus? Não imagina que só tu escaparás? A história do Altíssimo com a humanidade revela que para salvar aqueles que são fiéis, ele age no tempo e de modo perfeito. Isto é, Deus opera, meus amados, prontamente, usa quem for preciso para que seus filhos não pereçam. O que o tio dela fala? Oh, poxa, mas aí, se você não fizer alguma coisa, vai escapar só você. Então ela estava ali para ser usada por Deus. Você lembra lá da história do José? Deus tira ele lá do meio, daquela forma que o irmão dele tenta matá-lo, destruí-lo, tanta mágoa, tanta dor, para colocar ele como governador do Egito e livrar o povo dele. Certo? É assim, queridos, que o nosso Deus ele faz, certo? São essas situações. Ele usa. É assim que o nosso Deus faz. Deixa Deus usar você. Por isso que a gente fala, compartilhe essa palavra, se inscreva no canal, fale do canal, porque são mais pessoas que vão ter acesso à palavra. É uma forma hoje, queridos, de evangelizarmos, de anunciarmos a palavra de Deus. As pessoas precisam saber que Jesus ele continua salvando, ele continua curando, ele continua prosperando, ele continua dando graça, ele continua dando vitória, ele continua socorrendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, ele continua sendo um Deus que dá paz, dá graça, um Deus que levanta. Ele continua sendo esse Deus. E ele fala para ela, mas é só você que vai escapar? Deus não quer que só você escape, queridos. Deus não quer que só eu escape, não. Ele quer que outros escapem, que outros sejam salvos, que outros sejam libertos, que outros sejam abençoados. E o veículo é você e eu e você. Nós é que somos o veículo. Ah, mas ninguém quer ouvir. Olha, alguém vai ouvir, é isso que a gente tem que entender. Um dia você não queria ouvir o Evangelho, mas Deus usou alguém e o Evangelho chegou até você. Um dia eu também não queria ouvir, até que chegou o momento, chegou, Deus tratar comigo, é hoje. Então, não queira só você ser salvo. Era isso que ele estava falando com ela, Esther, que não seja ser salvo só você não, em nome de Jesus. Queridos, versículo 14 fala assim, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte salvará para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino? Você conhece lá a história também do Naamã. Aquela menina estava lá trabalhando na casa do Naamã. Ela era judia. Ela foi levada para trabalhar lá na Síria. Quando ela soube que ele estava leproso, o que ela disse? Ah, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, lá tem homem de Deus, lá tem profeta, ele ia ser curado. Então entenda isso, Deus tem planos e propósitos. Você está, às vezes, numa casa, num emprego, Deus quer usar você.
Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Entenda isso. Você está vivo, Deus tem um propósito. Com tanta gente morrendo, por que eu estou vivo aqui? Porque Deus tem um propósito na minha vida. Eu sofri uma vez, querido, um acidente que morreram umas 4 pessoas. Eu fiquei de coma quase um mês, todo quebrado, todo arrebentado. Então sabe o que eu entendo? Por que eu não morri naquele acidente? É porque Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um plano na minha vida. Então, eu tenho que entender isso. Glória a Deus, aleluia. Não fale no momento mais importante. Esther, queridos, foi colocada à prova em um momento crucial, quando as circunstâncias não estavam favoráveis a ela, queridos. Já fazia 30 dias que a rainha não era chamada à presença de Assuero. Por isso, chegar diante dele repentinamente poderia causar a morte dela. Tá? O versículo 16 fala assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias. Queridos, eles fizeram aqui 3 dias de jejum. Por quê? Porque a rainha, ela não podia chegar na presença do rei se ele não chamasse. Ela ia correr risco de vida. Então, ela entende que Deus tinha um plano na vida dela, e ela corre risco para salvar o povo dela. Mas ela se prepara com oração, com jejum. E ela fala assim: se perecer, pereci. Olha, queridos, que ela diz assim, que frase linda: se perecer, pereci. Porque ela poderia morrer, ela poderia pagar com a vida se ela entra na presença do rei sem fosse chamada. Essa expressão retrata bem a coragem de Esther. Precisou ter para contrariar a lei e se apresentar a Assuero. Cada filho de Deus, queridos, ocupa a posição de Esther neste mundo. Isso significa que detemos nas mãos a capacidade de confrontar as obras do diabo na vida das pessoas. Então, o que ela fala? Olha, quer saber de uma coisa? Se eu perecer, pereci. Queridos, você e eu, nós estamos ocupando uma posição nesse mundo tal qual como Esther. Nós temos que dar a nossa cara para bater, sim. Nós temos que nos colocar a serviço do Mestre Jesus. Deixe Deus usar você. Não fique com medo, não fique com vergonha, não fique tímido, não. Você está aí com vida, porque Deus quer usar você. Querido Deus e Pai, autor e consumador da nossa fé, graças te dou pelo dia que o Senhor fez. Estou aqui encerrando essa palavra, que foi entregue de uma forma objetiva. A posição de Esther. O Mardoqueu entendeu que a prima dele, ela estava ali naquela posição, porque o Senhor queria usá-lo. Ela iria correr risco de vida, mas ela entendeu que assim precisava agir. O apóstolo Paulo também, meu Deus, ele entendeu que todo dia ele estava correndo risco de vida por causa do Evangelho de Cristo. Assim é o mundo que nós vivemos. O círculo está se fechando, é como se estivesse num funil. Ó Senhor Deus, mas nós temos que ser testemunhas, que o Teu Espírito Santo venha ungir a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, e que possamos ser testemunhas de Jesus neste momento crucial que o nosso país está passando. Não nos deixe encovardar, não nos deixe ter medo, mas que possamos levar avante o plano do Senhor de salvar a humanidade através da loucura da pregação do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Dê sabedoria, dê saúde física, dê saúde espiritual, dê saúde mental. Sim, ó Deus, dê os recursos financeiros, materiais que cada um dos teus filhos estão precisando, mas que cada um seja testemunha do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Queridos, agora eu vou estar aqui colocando tarde, vou para o meu cantinho de oração, quero orar por você, quero abençoar a sua vida, quero abençoar o Brasil, abençoar minha família, meus amigos, abençoar a Igreja Quadrangular 37, onde eu sou pastor. Então é o que eu vou estar fazendo agora. E eu sugiro a você, gaste alguns momentos agora também em prece, em oração. E olha, um beijo no teu coração.